Sejam bem-vindos a mais um podcast Além da Nutrição. Hoje a gente tem um assunto muito importante para falar, que envolve bastante e particularmente é algo que me preocupa, porque como vocês sabem, né, a Adriana e eu, nós temos 3 filhos e a gente sempre imagina que estamos fazendo o melhor para a saúde deles, o melhor para a alimentação deles, né? Mas nem sempre a gente fica na dúvida, né? Do que... Sim, mesmo eu acho que mesmo eu voltada para a saúde, para a área da nutrição, a gente tem uma sociedade, tem a escola, tem os amigos, envolve ali muitas coisas, a família, que acaba que dentro de casa sendo uma coisa eu falo muito sobre restrição lá no consultório também, e eu acho que restringir não é uma boa ideia. Então, eu gosto muito de conversar com eles, mostrar para que eles realmente tenham consciência do que é alimentação, uma alimentação mais saudável, de que de vez em quando, sim, pode comer um docinho, pode comer ali algum alimento, né, diferente, onde sai um pouquinho ali da rotina, mas é muito importante. Eu acho que eu, como nutricionista, não só para os meus filhos, mas para a sociedade em geral, é muito bom a gente falar sobre isso, né? Lá no consultório com os pais, mesmo com as crianças que vão às vezes acompanhadas com os pais e até alguns que eu atendo, eu gosto muito de falar sobre essa consciência mesmo, essa responsabilidade de ser uma coisa mais equilibrada, né? Eu confesso que da nossa parte, algumas vezes eu fico na dúvida se realmente a gente está correto ou não, se restringe muito ou se está restringindo pouco. Mas acredito que hoje, com a nossa convidada aqui presente, doutora Paloma, né? Seja muito bem-vindo. Ela vai tirar todas as dúvidas que a gente possa ter aqui. Não? Sim. Então eu gostaria, doutora Paloma, que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, que inclusive eu acho lindo. E antes de mais nada, quero agradecer por você estar aqui e tirar algumas dúvidas nossa e, lógico, do nosso público que está aqui para te assistir. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é um tema extremamente relevante que a gente vai falar hoje, né? Meu nome é Paloma Fernandes, eu sou pediatra já, atuo há mais de 10 anos na área, tenho especialidade em gastroenterologia pediátrica, né? Então, dentro do que a gente vai falar hoje, é um tema recorrente nas duas áreas, né? Tanto na área de pediatria geral, que é uma área que eu acho que todo pediatra acaba entrando em contato com a questão da obesidade infantil, da questão da alimentação da criança, isso é primordial dentro da especialidade. E dentro da gastroenterologia, né, que eu faço, chega também principalmente as complicações, né, dos casos de obesidade, da alimentação inadequada. Então eu acabo dentro das duas especialidades, lidando com esse tema de uma maneira muito recorrente, né? O problema é quando chega já o paciente na parte gástrica, é porque já complicou bastante. Já. Já. Aí já fica mais sério o assunto, né? Sim. Os pais. Aí tem que dar uma boa puxão de orelha. Com certeza. Assim, a gente tenta orientar da melhor forma, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem visto casos cada vez mais precoces acontecendo, né? A gente acha que só vai ter complicação lá na frente, né? Mas o estrago ele já começa a ser feito agora. Então, eu falo que a área de pediatria, né? A gente está ali plantando uma sementinha, né? Então, a gente tem que orientar, dar boas orientações, tem que os pais, né, em casa, bons exemplos, isso desde cedo, para a gente ter um desenvolvimento adequado ali da criança, né? A gente adquirir, a gente conseguir extrair ali da criança o melhor potencial que ela pode nos dar, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Como profissional, né? Os pais têm que fazer a parte como os pais, a sociedade, a escola. A sociedade, a escola. Muito bem. Doutora, e onde você está atuando agora? Eu sei que você atua no SUS, no hospital particular também. Isso. Estamos em todos os lugares. Nas redes privadas, inclusive. Isso. E faz consultório também. Isso, faço um pouquinho de tudo. Sim. Né? O SUS, eu acho que hoje em dia a maioria dos médicos ou já passaram pelo SUS, é meio difícil fugir, ainda bem, né? A gente tem um sistema que, apesar de todas as dificuldades, a gente tenta ter uma abrangência muito grande, né? Então, eu ainda atuo no SUS, gosto bastante de atuar no SUS. Atuo também em hospitais particulares, né? Atualmente, aqui na região do ABC, eu atuo na Rede DOR, no Hospital Assunção,
E também atendo consultório particular. Então, eu acho que eu tenho uma abrangência, em diferentes lugares, né? Patamares da sociedade também. E, doutora, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre os dados que a gente está tendo recente sobre obesidade aqui no Brasil. O que você tem aí de dados mais novos aí sobre esse tema, esse assunto? A gente tem visto assim um aumento grande, é uma tendência mundial, né, em termos de obesidade. O Brasil não está para trás, aliás, o Brasil está longe de ficar para trás. A gente está aí no top 5, tem gente que já coloca a gente no top 2 em termos de sobrepeso e obesidade, né, e depende da métrica que é usado. Claro que os estudos são diversos, né, mas é uma preocupação da OMS. A obesidade no mundo, né, é considerado hoje como uma epidemia em todas as faixas etárias, né? E dentro da pediatria, a gente tem percebido aí um aumento significativo, né? No Brasil, o que o Ministério da Saúde coloca de dado mais recente, e quando eu falo mais recente é pré-pandemia, logo mais vão sair ainda estudos adequando esses dados, mas até então o que a gente tem é que em termos de sobrepeso, em torno de criança, falando só de criança, 6,4 milhões de crianças no Brasil estão acima do peso. Caraca. Muita criança. E essa faixa etária vai de mais ou menos de que idade a que idade? Eles contabilizam de 0 a... Aí varia a métrica, né? Mas é em média até os 18 anos que a gente conta. Sim. A gente também sabe que dentro desses 6 milhões, 6,5 mais ou menos, 3 milhões já estão com obesidade. Então é um número muito grande. Verdade. Isso pré-pandemia ainda, né? Saiu um estudo mais recente ainda, numa revista científica, né, The Lancet, e é até um pouco mais alarmante, porque é mais recente esse estudo, né? E aí o que eles falam hoje no Brasil, realidade de Brasil? Meninos, tá? Meninos, faixa etária de 0 a 12 anos, 1/3, 1 em cada 3 meninos estão acima do peso. E meninas, 1 a cada 4. Então, é a realidade, né? A gente às vezes vai na escola pegar a criança e... Mas desse ponto aí que a doutora comentou, realmente eu julgo que é verdade no sentido pós-pandemia, né? Porque assim, a gente viu, né? Nós morávamos na época num condomínio e os meninos tinham bastante amigos ali no condomínio, né? Naquele período de pandemia que todo mundo teve que ficar isolamento, em casa. No isolamento, quando puderam descer, nossa, mas tinha criança ali que nós não reconhecíamos. Que a gente não reconhecia. Ficou muito grande, sabe? Então, e essa faixa etária, tudo bem, do 0 aos 18, vamos desconsiderar aí pelo menos os 3 últimos anos, 16, 17, 18, mas do 0 até os 15, você tem bastante a influência dos pais, né? Nesse ponto. Muito. Que os pais têm que dar o direcionamento de como se alimentar, né? Não, com certeza. E a gente notou, assim, nesse período de pandemia, né? O grau de atividade física diminuiu, né? E eu acho que até fatores de estresse, né? A gente não sabia, o medo, como que vai ser amanhã. Isso. Então, eu acho que até a questão, eu vou comer hoje, eu não vou deixar para depois. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ai, tá todo mundo preso em casa, a fonte de prazer acaba... cozinhar pelo menos, né? Comida. Comer alguma coisa. Eu acho que isso afetou todo mundo. A gente está conversando aqui, né? Lógico, a gente profissional da saúde, mas eu acho que na pandemia foi difícil para todo mundo, então a gente não sabia lidar com aquilo. Fizemos, né, o que a gente pôde, mas tinha horas que eu não sabia o que inventar, e aí as crianças acabavam comendo um pouco mais. Então eu, como nutricionista, né, já entendendo muito, aconteceu momentos. Imagina, né, quem não tem tanto conhecimento, quem não tem tanto controle ali, e a gente falando aqui sobre os pais e tal, exemplo, só que a gente tem que lembrar que a gente não teve educação nutricional na escola, né? Então, nós, né, que já somos da década de 90, nós não tivemos muito isso, e eu falo muito sobre, né, as escolas das crianças,
os professores ali que eu conheço, como seria importante se a gente tivesse hoje, né, essa educação nutricional, para que realmente a gente entenda o que é alimentação, qual a responsabilidade dele e qual que é a função dele, né? Que às vezes a gente esquece um pouquinho. Então, eu acho que aquele momento ali da pandemia teve realmente esse, né, esse aumento mesmo por conta desses fatores que foi realmente preocupante. O estresse envolvido ali, né, naquele momento. E aumentou muito o consumo também de processado, porque a pessoa, os adultos, né, principalmente, que estavam ali de home office, tem que lidar que às vezes não cozinhava, começou a comer congelado, às vezes a criança almoçava na escola, então a rotina de lidar com tudo aquilo. E tédio, né? Eu acho que na hora do tédio você vai comendo sem perceber também, né? Isso vai aumentando. Uma coisa também que me preocupa bastante, doutora, é o que vem acarretando, o que vem junto com a obesidade, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, mas ser gordinho não é doença. Sim, é uma doença, porque a gente sabe que atrapalha a rotina, a gente sabe que atrapalha o metabolismo, né? Tem várias coisas que acontecem por conta desse excesso de gordura no corpo, mas a gente sabe também, inclusive eu tenho alguns exemplos de crianças pré-adolescentes, assim, com pré-diabetes, com hipertensão. Gostaria que você falasse um pouquinho também sobre esses, né, essas coisas que vêm junto com a obesidade, que não é só a gordura, né? Eu acho que muita gente ainda se confunde, porque teve durante um tempo, e realmente é importante, né, você ter a diversidade, você não ter preconceito, né? E aí muita gente, eu sou um gordinho saudável, né? Eu sou um obeso saudável. Não existe obesidade saudável. Você pode ainda não ter nenhuma alteração em exames laboratoriais, né? Mas já é uma doença, é um estado inflamatório. Você pode não ter nenhum problema no momento, mas você já está sobrecarregando o seu organismo. Em algum momento o problema vai aparecer. Criança é muito... É tudo muito... Tudo novo, né? Os órgãos são novos, então tem um poder de regeneração grande. Então, às vezes, até você pegar uma alteração, são anos de um processo de ir ganhando peso, de uma alimentação ruim, para você ver uma alteração em exame. Então, a obesidade, a gente, claro, né, tem que tratar com muito respeito quem passa por isso, porque não é um problema fácil. Né? Eu acho que durante muito tempo foi visto como preguiça, como falta de vontade. Ainda hoje tem muita gente que tem esse tipo de pensamento em relação à obesidade. Né? E hoje a gente vê que não é nada disso, né? É uma doença muito complexa. Multifatorial, porque muitas coisas envolvidas. Acaba tendo um pouco também dos pais sonegando isso, né? Porque fala assim, é criança. Não, daqui a pouco cresce, aí estica, aí vai ficar magra. Mas não é só isso, né? Você tem esse período que ela tá ali com sobrepeso que acaba prejudicando a articulação. Você tem... uma série de pontos também. Tem sobrepeso, né? Nas partes articulares, hoje o que a gente tem, assim, de estudo mais recente é que os primeiros anos são fundamentais, né? Na prevenção de obesidade, na adoção de um estilo de vida saudável. Inclusive, além disso, a gente já começa a trabalhar na prevenção do sobrepeso e da obesidade no período gestacional. Né? Então, hoje a gente tem muita evidência de que a gestante que tem um bom controle de peso na gestação, né? O controle glicêmico, você já nasce com um bebê muito mais saudável. Né? Se a gente consegue ainda manter a amamentação, né? Primeiros 6 meses ali é essencial. Mas hoje já tem evidências de que quanto mais tempo você mantém a amamentação, você está trabalhando mais ainda... nessa prevenção, né, de sobrepeso, de obesidade. Então, às vezes a gente acha que é só depois da hora que começa a comer. Já começa antes, assim. É super complexo, mas eu acho que ao mesmo tempo é uma continuidade. Né? Se você já tem um estilo de vida saudável, você começa a passar isso para o seu filho. Né? Então, muitas vezes a gente fala de... melhorar para a criança, né? Eu quero melhorar a alimentação da criança. Tá, aí você faz o brócolis, você tem um brócolis no seu prato não também? Tem brócolis, e a criança tá olhando ali pro brócolis. Porque nesse momento ela absorve tudo que você está mostrando para ela, né? Então, se no seu prato tem, provavelmente na tendência aqui no dela, com o passar do tempo vai ter, né? Vai ter.
Justamente, é exemplo. Entrando nisso que você estava falando, eu estava vendo alguns estudos mostrando, por exemplo, que quando a mãe começa a se cuidar, né, durante a gestação, lógico, a genética da mãe vai passar pro filho, só que a genética pode ser melhorada conforme ao estilo de vida da mãe. Então, assim, por exemplo, eu tenho predisposição a ter diabetes. Automaticamente meu filho também vai ter. Mas se eu tenho um estilo de vida melhor, eu vou passar essa genética, esses genes pro meu filho melhorado. Então, olha que legal, eu consigo moldar um pouco nessa minha genética, dependendo do meu estilo de vida. Então, eu achei isso sensacional, porque realmente é uma escolha. Lógico que não é fácil, como você está falando, é difícil. E eu passei por isso, ele passou por isso. Quando eu tive o Heitor, que é o meu primeiro filho, há 15 anos atrás, eu comia muito mal, eu não ligava, eu era super sedentária, eu só trabalhava e tal. E aí, quando o Heitor nasceu, eu quis ser uma mãe melhor para ele. E eu percebi que era através do exemplo. Não adiantava eu ficar dando brócolis para ele e no meu prato ter um hambúrguer. Eu sabia disso. E aí, durante esse tempo que eu tive essa noção que eu precisava ser uma mãe melhor, eu mudei totalmente a minha vida. Então, eu sou nutricionista hoje por conta disso, inclusive, porque eu quis mudar, eu quis melhorar. Automaticamente fui buscar muita informação e eu gostei muito dessa área. E me tornei nutricionista por conta disso. Então, olha quanta coisa eu mudei. Falar pra você, nossa, doutora, foi fácil, foi de um dia pra noite, não foi. Né? Eu falo que até hoje eu estou em transformação, estou em mudança, em processo, mas isso aconteceu e aí eu olho pra trás, há 15 anos atrás, eu não me reconheço, porque eu falo assim, caramba, olha quanta coisa que eu mudei, só porque eu queria ser uma mãe melhor, né? Então, eu acho que quando você tem esse propósito, né, de querer que a sua família seja melhor, mais saudável, eu acho que você acaba encontrando, se você não tem um propósito claro, fica mais difícil. Quando você tem um propósito mais claro, o que você quer, acho que fica mais fácil de você conseguir lidar com essas coisas. E eu acho que é essa percepção. Você falou, eu quero ser melhor. Então, o que é melhor eu colocar no prato? Que a gente estava até comentando disso, Sim. né? Que, dá isso, dá dó da criança porque você... Tem pais, mães hoje que são criticados porque, não vou dar açúcar até os 2 anos. Ai, mas você não vai, tadinho, tão bonzinho seu filho. Quer dizer, não é um castigo você não tá dando, você tá fazendo algo que é o melhor. Justamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse conflito geracional mesmo, né? A geração mais antiga não tinha esse acesso de informação. Eu acho que eles viam os produtos processados como algo muito legal, inovador, talvez. Inovador, que também não tinha tanto estudo. Acho que estava entrando também essa coisa, né, do industrializado. Aí tem a cor. Tudo isso chama muita atenção na criança. Então, a gente percebe que hoje as balinhas, né, são coloridas, as comidinhas. Aí você vai no fast food, tem o brinquedinho. Então, acho que tudo isso influencia muito, né? E se a gente também não dá esse entendimento para ele, filho, olha, vem que isso aqui não é comida, isso é tal, é corante. E aí, lá em casa a gente gosta muito de explicar, não restringir, como eu estava falando, né? Acho que quando você explica, olha, isso aqui, por exemplo, a cenoura, ela tem isso, isso, isso e aquilo. Quando você come o M&M que é laranja, não é a mesma coisa, né? Ele é outro tipo de coisa, tem o corante e tal. Eu acho que também é legal a gente aprender a ensinar mesmo, que é um ensinamento. E eu acho também que tem um outro ponto interessante, que quem é o ser racional ali no relacionamento familiar são os pais. Isso. Então, às vezes, a gente vê... Isso eu tenho uma experiência de consultório que eu vejo muito. Ai, doutora, mas lá em casa tem a fruta, mas ele prefere pegar a bolacha. Ele não tem ainda esse controle de decisão bem estabelecido. Às vezes, adulto, né? Eu, meu marido, né? Iniciamos aí um processo também de emagrecimento recentemente. E qual que foi a primeira coisa que a gente fez? Vamos tirar a tentação de dentro de casa. Sim. Porque na hora de uma ansiedade, você vai naquilo que vai dar um prazer, uma recompensa mais rápido. E a criança, ela não vai ter. Se para um adulto já é difícil ter esse discernimento, para uma criança mais ainda. Então, às vezes é isso. O pai, tem as tranqueirinhas em casa. Não, mas eu quero dar só no momento de recompensa. Mas se está lá à disposição... Vai pegar. Vai pegar. Hoje mesmo aconteceu isso lá em casa, né? Porque hoje trabalhei de home office. E aí, em um determinado momento ali do dia, meu filho do meio, o Enzo, veio... Ele já tinha chupado um pirulito depois do almoço, que eu falei, sobremesa, beleza, pode pegar um pirulito aí. E aí Lembrando depois... que não é sempre, eu não estava em casa, tá, pessoal? E aí ele veio, pai, posso pegar uma bolacha? Eu falei, não, filho, já chupou um pirulito, pega uma fruta.
Não, mas essa bolacha aqui, que eu adoro. Eu falei, não, come uma fruta, come lá uma mexerica, uma maçã, depois, quem sabe, você pode comer. Então, a gente tem que dar esse direcionamento, né, muitas vezes, para a criança. E no caso ali do que a doutora costuma mais atender, assim, hoje em dia, você pega o que vem mais para você, né? O tipo de faixa etária. Vem mais bebês ou crianças de 3, 4 anos? Como que tá o teu público de atendimento? Eu atendo todas as faixas etárias, mas dentro dessa questão do sobrepeso, da obesidade, a gente vê que a preocupação começa a chegar um pouco tarde. Né? Porque a gente tem essa impressão, a criança até 2 aninhos é bonitinha ser gorda, ser gordinha, ser cheinha. Ai, é forte, né? O pessoal ainda fala isso, ai, ele é tão forte. As vós, né? Falam, nossa, olha como ele tá fortinho. Cheio de pneuzinho, é lindo. As dobrinhas. As dobrinhas, um monte de dobrinha. Então, até 2, 3 aninhos, nossa, tá tudo certo. 4 anos, tudo certo. Isso começa a incomodar mais. E é o incômodo, eu acho que é a palavra, né? Porque aí começa um certo incômodo estético mesmo, que você começa a olhar, eu acho que não tá legal. Agora... Não tá legal. Por volta ali dos 6, 7 anos de idade, eu acho que é a idade que começa. Adolescente, isso assim, na preocupação para os pais. A criança mesmo, ela começa a ter essa percepção por volta da pré-adolescência. 10, 11 anos, isso começa a incomodar mais a criança. Tem bullying na escola, né, que a gente sabe, que aí os amiguinhos acabam falando. Então, eu tive algumas experiências assim também no consultório. Tem o bullying, você tem, assim, muitas vezes o desempenho até mesmo na hora da educação física, né? Porque daí vê que não consegue acompanhar nas brincadeiras. E aí que começa a sentir um pouco mais. Então, 10, 11 anos é o que mais chega ali. Isso o incômodo da criança. Os pais, a partir dos 6, 7 anos, começa. E aí, dentro da gastro, que eu faço, né, especialidade, as complicações chegam cedo também, né? A gente pega a criança que já vem com uma obesidade, um sobrepeso arrastado, né? A gente começa as complicações, às vezes uma gordura no fígado, uma alteração em exame de colesterol, e aí a gente fala, mas é uma alteração leve, mas está lá já. Tão novinho, né? Já com uma alteração. Já começa, às vezes até uma hipertensão, né? Adolescente, pré-adolescente, ali já começa. Né? Gordura no fígado, eu diria que dentro da minha especialidade é uma das coisas mais comuns que eu tenho visto. Né? E às vezes é em exame de rotina. Né? Pediu no exame de rotina, num check-up. Né? É muito comum isso. E aí acaba vindo para mim. E aí você fala, ai, doutora, como que eu vou tratar essa gordura no fígado? E aí você olha a criança, é emagrecimento, é mudança de hábito de vida, né? Antes até da gente falar emagrecimento, a gente fala isso, que é mudança no estilo de vida. Que muitas vezes, né, essa gordura no fígado não é uma perda de peso muito expressiva que tem que ter, né? Mas às vezes... a qualidade, né, da alimentação. E... como você disse, né, na sua época, por exemplo, a Nutri, ela ia, passava bolachinha e tal. Hoje não. Hoje, por exemplo, eu tenho bastante cuidado de me preocupar. Hoje eu atendo poucas crianças, mas as que eu atendo são atletas, né, e atendo também alguns filhos de pacientes. Mas eu tenho muita preocupação também no desenvolvimento da criança. Então, a gente sabe que a criança está crescendo, que ela não vai ter que restringir a alimentação. Ela só precisa mudar mesmo. E aí, às vezes, os pais falam, nossa, mas ele vai comer mais do que ele come. Eu falei assim, então, mas é porque ele não estava comendo. Então, a gente percebe bastante criança subnutrido, que é aquele que tem um sobrepeso enorme, mas é desnutrido totalmente, né? Que não tem nada de nutriente ali, não tem vitamina, não tem mineral, que é justamente que come muita gordura, muito açúcar e acaba tendo, lógico, um sobrepeso, só quando você vai olhar os exames, está zerado de tudo. Então, aí quando eu começo a mostrar, não, olha, ele precisa comer assim, precisa comer assado e tal, e vou mostrando, aí eles ficam assim, meu Deus, não, né? Porque realmente não é pouca comida, é a quantidade ideal, só que com uma qualidade melhor. E aí você percebe o quanto que eles desenvolvem rápido, eu imagino que você perceba isso no seu consultório, quanto que eles desenvolvem rápido, quanto que eles conseguem perder gordura, e aí eles crescem melhor, mais saudáveis. Eu acredito assim que hoje a gente está realmente em um ambiente, em uma época favorável para a nossa profissão, assim, para ajudar
nesse sentido. Agora eu quero que você conte, doutora, como que os pais enxergam isso? Quando você fala que é sobre alimentação, que eles precisam mudar, se eles levam a sério, porque às vezes dá essa impressão que, será que é isso? Né? Talvez seja um remédio, que a gente percebe muito de medicamento, que as pessoas acham que é um milagre que vai acontecer. Eu acho que muitas vezes toca ali talvez numa ferida, mas num ponto que ninguém quer mexer dentro de casa. Porque eu diria que em 90% dos casos, quando a criança está acima do peso, os pais também estão. Você mexe com todo o ecossistema de dentro da residência. Ou um dos pais. E aí você não tem que mudar o hábito só da criança, você tem que mudar o hábito da família. E é algo que é muito difícil você conseguir um engajamento a longo prazo se você não tiver esse propósito. Eu quero ter uma vida melhor, eu quero viver mais. Eu também, enquanto pai, enquanto mãe, né? Não só pensando na criança, mas tem que ter um autocuidado associado. Né? E aí entra como... você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Né? Muitas vezes só um profissional, às vezes ele vai colocar aquilo. E se não tiver um suporte, né, se não tiver um nutricionista acompanhando, um psicólogo acompanhando, um educador físico consciente, né, fica complicado atingir o objetivo. Entra naquele... Você deve ter experiência aí de consultório, que a pessoa ela começa. E aí passou o primeiro mês, ela desiste. Olha lá, ele levantando a mão. Ó. O Júnior levantando a mão. Só foi pra você, Júnior? Não, você não desistiu, viu? Vou te pegar na vassoura. Aí desiste, aí depois dali a um tempo, às vezes volta com você, às vezes volta com outro colega, né? Porque é um problema que ele não vai sumir. Sim. Né? Enquanto a gente não encarar, ele tá lá, ele continua, né? E aí, às vezes, a gente fica nisso, né? Mas vai crescer, vai melhorar. E aí, a gente tem, hoje, o que mostra é isso, que uma criança que é obesa, a chance maior é que ela continue sendo obesa quando ela virar adulta. Não vai ter uma... O pessoal acha que é a revolução hormonal, né? Chegou no estirão do crescimento. Não é isso, ela emagrece, né? Sim. Mas a gente só que sabe os hábitos não é vão continuar, né? Vão continuar. Porque... Imagina assim, a criança tá ali, acostumou a comer X pães de manhã, ela vai continuar comendo. Se ela não pegou o hábito de comer arroz, feijão, uma salada, um legume, vai continuar comendo só aquele macarrão com requeijão que os pais costumam dar e fica de eterno, né? Isso. Né? E é bem curioso que hoje tem, né, vários guias alimentares. A gente tem um guia alimentar do Ministério da Saúde, tem um guia prático da Sociedade Brasileira de Pediatria. E aí isso é material que está aberto aí na internet. E você vai ver, não tem nada mirabolante nesses guias, né? Não tem nada que foge muito da realidade do brasileiro. É um guia que foi feito para os brasileiros. E aí você vai ver a alimentação, tá lá, arroz, feijão, a carne, frango, legumes, salada, e bastante fruta, né? Variedade de fruta. E a gente fala, nossa, isso é a comida do brasileiro. Aí eu olho, mas será que é? será que ainda é a comida do brasileiro? Só que no meio da semana entra aquela pizza, né? No final do dia. E aí vai quebrando toda essa... eu acho que muita gente perdendo o prazer também de cozinhar, de saber cozinhar. Isso é um fato. Hoje a gente atende muitas mães. Não que isso seja responsabilidade da mãe. O pai pode ir para a cozinha também, pode e deve. Tá? Sim. Mas a gente vai orientar uma introdução alimentar. Mas como que eu preparo o legume? Aí a impressão que dá, você não faz o legume nem para você, às vezes, justamente. Entendeu? É uma coisa muito... que eu percebo, assim, choca um pouco as pessoas quando elas olham o plano alimentar e falam, nossa, era isso? Porque realmente é o que você está falando. Eu gosto de trabalhar muito assim, com alimentação mesmo. Se precisar da suplementação, lógico que eu vou fazer, né? Só que para que eu coloque uma suplementação, lógico que eu vou precisar que a pessoa coma comida, né? E aí depois a gente olha se realmente precisa de suplementação, o que precisa e tal. E aí, às vezes, dá um choque meio assim, né? Caramba, é isso, né? Se eu soubesse, eu não teria visto. Eu achava que era algo muito mais difícil. Justamente. E às vezes não acredita. Por ser uma coisa tão básica, por ser uma coisa tão normal ali, né? Que você tem na feira, que você tem no mercado, às vezes as pessoas ficam assim, será? Né? Será que é isso mesmo? E às vezes eu percebo que alguns nutricionistas, eles caem nessa de, deixa eu colocar uma coisa mirabolante aqui pra pessoa olhar e falar, nossa, que diferente essa dieta. Eu não caio, não. Eu falo assim, olha, é isso,
Faz tanto tempo que você vai perceber a mudança, depois você vem e me conta, né? Pra pessoa realmente perceber que assim, eu não vou cair nessa de ficar colocando coisa, não sei o que lá da montanha, não sei de onde. Então, E é o básico. criança, eu acho que com raras exceções, claro, você pega uma criança que já tem um desempenho atlético, que aí a preocupação Sim, é outra, mas se é uma criança normal, digamos sim. assim, não é uma dieta hoje que tem de orientação, você não vai ficar pesando a comida, Não, você justamente. orienta realmente o escopo, né? Aquilo que vai de qualidade alimentar. Sim. Né? Então você não tem que ficar pesando, você não tem que comprar num lugar específico ou um Não. alimento específico. É É alimento de muito feira, básico. é Sim. alimento E eu básico. sempre faço isso pra criança, eu pego o recordatório dela, por exemplo, se ela come bastante, né? Então gosta de comer arroz, feijão, eu sempre pego o recordatório, não, pode continuar comendo. Às vezes eu mudo um pouquinho a qualidade, olha, inclui mais legumes e tal, mas às vezes acaba que nem mexendo na quantidade. E aí falando, olha, você tá com fome, vai lá, pega uma fruta pra comer. Que é sempre que eu dou de dica, talvez se dê também, que é sempre deixar as frutas, os legumes disponíveis para eles. E aí, as comidinhas que talvez você precise controlar, aí você controla. Então, não deixa próximo, que lógico que se estiver ali no armário, ele vai pegar e vai comer. E isso do recordatório alimentar, eu acho que é uma coisa importante até para os pais. Que isso a gente faz quando está atendendo o paciente. Sim. Só que eu acho bem legal quando a gente pergunta assim, o que comeu ontem? Porque se a gente pergunta, come fruta? Come, come. Come uma fruta na Esporadicamente. semana, ele No come. mês. Aí, o que comeu ontem? Não, ontem... mas não. ontem não foi bom, mas... Então, o que E foi? o Normalmente é médico. anteontem, aí E o você anteontem, começa. é muito parecido. Justamente. E aí, às vezes, realmente, que a pessoa não tem essa noção mesmo, né? Ele come, eu comprei uma vez no mês ali, ele comeu. E aí, às vezes, por falta de informação ou de conhecimento ali, acha que, não, tudo bem, comeu uma banana ali há 15 dias atrás, tá tudo bem. E não é bem assim, né? E o que você falou também, Paloma, sobre essa coisa de, eu não sei cozinhar, não sei do legume. Por conta dessa correria que, por exemplo, eu saio para trabalhar, ele também sai para trabalhar. Então, se você não tiver uma rotina muito ajustada de entender que a alimentação ela faz parte da sua vida, assim como faz parte do seu trabalho, né? Faz parte da sua relação com a família. Tudo isso faz parte, a alimentação também. Acaba que deixando isso aí, não, quando der eu faço. Então, assim, você vai comer quando? Quando você estiver com fome. E como que a gente faz quando a gente tá com fome? A gente não come qualquer coisa? A gente vai naquilo que vai trazer um prazer mais rápido. Justamente, energia mais rápida. Energia mais rápida. Justamente. E aí acaba conservando ali na geladeira alguns congelados, né? Que na hora que vai fazer, aí põe pra assar ou frita. E aí não fica aquela alimentação redonda. Né? E a gente tem até um prejuízo, às vezes, de desempenho escolar, né? Uma criança... A gente, hoje em dia... o Brasil, né, um país aí em desenvolvimento, a gente tem uma situação que eu diria que é complexa, que a gente tem o obeso, mas ao mesmo tempo que ele está no sobrepeso, está na obesidade, ele está desnutrido, né? Tá faltando micronutriente. Então, é uma criança que, às vezes, não tem o máximo desempenho escolar, não consegue manter um nível de concentração. Né? Acho que tem a questão das telas, que pós-pandemia vieram agravar mais ainda, né? Então... Agravar no sentido de não só concentração das crianças, mas grau de atividade física, né? Isso. Brincadeiras mais ativas estão cada vez mais escassas mesmo, escassas. Né? As crianças. Eu percebo essa parte do emocional também, quanto que pega, né, para as crianças, inclusive nessa parte da pré-adolescência, né, de como eles se sentem inferior, de como eles, né, ficam mais retraídos, acaba que às vezes não socializando com as outras crianças por conta disso. E como a gente conversou aí, você falou, né, nossa, tem muito preconceito ainda sobre a obesidade e automaticamente essas crianças, elas refletem essa sociedade, né, e acaba que fazendo brincadeira, colocando apelidos e tal. E eu acho que isso é uma coisa que a gente deve cuidar muito, que é a parte emocional, né, dessas crianças. Sim, eu acho ainda mais com o advento aí das redes sociais, um acesso cada vez mais precoce às redes sociais, numa faixa etária que a criança às vezes não tem um discernimento, ela olha uma foto e aquilo ali ela não percebe que tem um Photoshop, que tem uma inteligência artificial, e aí o coleguinha que está um pouco fora do padrão, vira como se tivesse muito fora do padrão, né? Então, o bullying é uma realidade, eu diria que cada vez mais frequente, né? Hoje em dia é difícil
vocês que têm filhos em idade escolar, às vezes estão lá num grupo de pais, é uma queixa que vira e mexe acontece, volta né? e meia aparece. E é interessante até que a gente falou, fazer atividade física. A escola é um ambiente para se fazer educação física. Né? Mas como que a gente está incentivando essa educação física? Porque se você pega um esporte competitivo, então, futebol... não, legal. Mas toda aula é futebol, às vezes o gordinho que não corre tanto, bota ele no gol. Ele é o último a ser escolhido na brincadeira, então... Ao invés da gente até ajudar ali numa mudança de hábito, a ter um grau de atividade maior, eu às vezes estou inibindo mais. Estou dando, às vezes, até, não dando incentivo, mas deixando que... acaba sendo um pouco mais excluído. Sabe quando coloca os dois coleguinhas, vai escolher o time, e aí isso é natural. Aqueles o cara que joga precisam. mal vai ficar por último. Não, a gente teve até um exemplo esses dias, né? Tem uma peneira lá na escola do meu filho e o que mais precisava não entrou no futebol para jogar. Eu achei um absurdo, né? Porque deveria ter entrado para realmente estimular, porque dá para perceber que ele tá sem atividade física e acabou que ele não entrando. Então, até se tiver algum educador físico que trabalhe com crianças em escolas, é interessante, às vezes, mesclar as atividades, né? Tem um momento, realmente, a criançada gosta de jogar futebol, de jogar basquete, mas colocar também atividades não competitivas, né? Então, para... Você vê que, né, observa a necessidade da turma. Às vezes tem uns ali que já estão um pouquinho acima do peso. Se você coloca uma atividade competitiva, às vezes acontece isso. Ele não entra, ele... E nessa de obesidade, doutora, assim, acho que tem uma influência diferente para os meninos e para as meninas, né? Acho que a causa ali no hormonal para um e para outros é diferente, né? Isso... O que é mais prejudicial para um e para o outro, assim, quando a gente fala de obesidade para eles? Nessa faixa já infantil, seguindo para a adolescência. O que a gente percebe, principalmente associado à obesidade abdominal, né? Então, a gente pode ter um aumento ali na resistência à insulina. Em meninas, principalmente, você pode até desencadear uma puberdade precoce, né? Um início ali de uma menstruação mais cedo, e isso interfere também, às vezes, no crescimento, apesar de que a população brasileira ela vem ganhando em altura, né? Mas a gente tem visto isso, menstruação mais precoce, né? Em meninos, a gente tem muito... Meninos, eu acho que até passa um pouco mais desapercebido, né? Mas é até curioso... Vou falar isso, mas é uma curiosidade. Tamanho do pênis. Sério? Sério. Meninos obesos, o pênis tende a ser um pouco menor. Desenvolve menos. Né? Você vê, são pontos assim que, né, tem que tomar o cuidado de ambos os lados, né? Porque senão fala assim, não, o menino depois faz uma corrida aí, emagrece, e a menina tem um pouco mais de detalhes, né? Mas cuidados. Esses pontos não dá para voltar atrás, né? Não. E coisas que vêm para os dois, né? A síndrome metabólica, hipertensão, às vezes uma artrose. Começa a criança com muita dor articular, então dor no joelho, dor em quadril, né? Começa já, principalmente na adolescência, a gente já começa a ver esse tipo de consequência. Eu vejo meninas, por exemplo, com 9 anos, né, tendo a sua primeira menstruação. E isso impacta em muita coisa, né? Primeiro que é uma criança, ela não entende muito, então, né, acaba que atrapalhando ali aquele momento dela, além de... Não tem a consciência, o cuidado que tem que ter, né? Além dos fatores hormonais, né? Então, a gente percebe o quanto que traz também de prejuízo, tanto para os meninos quanto para as meninas, isso é fato. Esse fator aí dos meninos eu não conhecia. Eu gosto até de falar que talvez para seja algo que as pessoas não pelo sabem. menos que leve como prioridade. Às vezes, olha, vamos nos empenhar, né? Justamente. São coisas muito... que a gente está brincando aqui, né? Mas é sério e, lógico, por conta disso, a gente sabe que a parte hormonal também é prejudicada e essa parte de não desenvolvimento também, né? É prejudicada. Então, são muitas coisas que a gente tem que levar em consideração. E agora vamos falar um pouquinho, doutora, sobre como que a gente pode prevenir, de como que a família pode entrar nessa junto com... Me ajuda, pelo amor de Deus. Tem que fazer um coro mais forte, né? Com as crianças, assim, porque eu acho que
É só assim para dar certo, né? Primeiro, que a família esteja junto com a criança, até porque você disse que a criança é o reflexo dos pais, normalmente. Então, me fala, como que a gente pode prevenir? O que você me diz sobre isso? Eu acho que, primeiro, essa família passa por diversos profissionais em vários momentos da vida. Então, a gente falou que já começa lá na gestação. Então, o profissional que está atendendo essa gestante, ele está observando isso, orientando que isso pode ter consequências além da gestação? Porque, às vezes, não é geral, né? Hoje tem uma preocupação maior. Mas, o desejo da gestante, eu vou comer porque, né? E é uma fome maior realmente que tem nesse período. Então, assim, os profissionais que vão passando, o pediatra que já atende ali nos primeiros anos a criança, tem que avaliar, tem que pôr essa criança na curva de peso, altura, precisa já identificar de maneira precoce, avaliar se a alimentação da criança está adequada, orientar desde o início uma introdução alimentar adequada, né? Um professor, às vezes a criança já é maiorzinha, mas um professor, um educador físico, né, que está mais voltado ali para a área da saúde, né? Sim. Observou essa criança, poxa, tem uma reunião de pais e professores, é uma coisa que às vezes a gente pode estar orientando já no ambiente escolar. Né? Aquela conversa particular, né, não pode ser um incômodo pro professor, pro educador físico, né, ter com os pais. Que eu acho que a primeira coisa, a família tem que ter essa sinalização de que tem... De alguém que tem alguma coisa errada, né? Isso, que tem Porque às vezes no seu ambiente ali tá todo mundo tão igual que você não percebe muito, né? E nessa correria também e tal, você acaba perdendo. E além disso, eu também acho que também é um tabu ainda falar sobre obesidade. Eu percebo o quanto que as pessoas se sentem desconfortáveis falando sobre isso, né? Acha que vai ofender. Ou tem gente que se ofende realmente quando... comenta algo, né? Tem as formas também de você isso, a forma de abordar. Eu acho que nós, como os profissionais da saúde, que inclusive, me corrija se eu estiver errada, doutora, mas eu acho que a nossa área ainda exige muito de conscientização dos profissionais, de entender um pouco mais, de olhar essa rotina, esse estilo de vida como um todo, né? E eu acho que ainda existe muito, assim, a evoluir nesse assunto, né? De olhar e falar, nossa, vamos cuidar disso aqui, ó. Será que você não precisa olhar para esse lado ali da sua vida? Então, acho que falta isso também, né? Falta. E aí o cuidado, ele começa desde cedo. Orientar realmente a alimentação adequada na gestação. Incentivar o aleitamento materno, né? É algo que a gente vê cada dia mais que é fundamental, não só para a imunidade, mas questão nutricional. Orientar uma boa introdução alimentar, né? Principalmente ali até o segundo ano de vida, a gente não ter ali os alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em açúcar, bebidas adoçadas que começam a entrar de maneira muito precoce, né? Então o suquinho, e é bem isso, tem um personagenzinho que a criança vê às vezes num desenho, então essas bebidas açucaradas, elas têm uma influência grande ali, calórica já, que influencia bastante. Então, esse cuidado é primordial. Eu diria que dentre os anos mais importantes, os primeiros 2 anos ali, tem uma alimentação mais redonda. Eu acho que vale o esforço, né? Igual a doutora comentou, você pega aqueles suquinhos que tem, né, os personagens ali que muitas vezes eles assistem na televisão ou vê no YouTube. Vale dar aquela enganada, né? Compra um suquinho... não deixa a criança consumir, faz um suco natural, põe ali dentro, tá aqui, filho, acho que vale a pena essa... Você acha? Vale bastante, né? Porque... Olha isso, você tá vendo o que ele tá fazendo? Eu acho que assim, existem estratégias, sim. Né? Se às vezes para a família essa seja uma estratégia, a criança é uma criança que eu tenho que tirar esse suco porque ela acostumou com esse suco. Se você já deu para criança... outra estratégia, às vezes, no início, é não levar a criança no mercado. Se é uma criança que vai pedir essas coisas, esses produtos, eles estão ali na altura da vista das crianças. Eles vão ver o produto que tem o desenho favorito, que tem o... E geralmente esses produtos, hoje a legislação ainda mudou, mas tem muito a ser melhorado, que é uma coisa que também precisa mudar, né? Mas hoje a gente já tem os alimentos alto em açúcar, alto em gorduras, tem a lupinha. Então, observar também o que eu estou levando para dentro da minha casa, para o meu filho, para mim mesmo, para eu consumir. Sim. Né? E doutora, você acha que ainda existe aquela falsa sensação,
né, de que comer bem é caro. O que você acha sobre isso? Que você que atende, né, uma população aí geral, onde você pega várias partes da sociedade, o que você me diz sobre isso? Eu acho que não é uma impressão, é real. É real, Comer bem é caro. Isso Uhum. falando de Brasil como um Sim. todo. Às vezes a gente está dentro da nossa bolha Uhum. e às vezes você pega ali uma classe média alta, realmente dentro ali da classe média alta, classes mais altas, o orçamento em alimentação ele não pesa tanto dentro de casa. Sim. Mas você pega camadas da sociedade mais baixas, já dá uma diferença muito grande. E aí realmente a fruta, a mãe trabalha o dia inteiro. A gente fala, vai na xepa, ela está trabalhando, como que ela vai passar na xepa na feira? Não tem como. Não tem como. Então, nesse sentido, eu falo que fazer uma pressão, a gente observa creche, né, que tem uma alimentação que eu vou elogiar. Eu acho que creche hoje faz um papel muito bom. Né? Então, você pega crianças que ficam hoje o dia inteiro na creche, tem uma alimentação, isso falando aqui da região de São Bernardo, região de São Paulo, não tem nada processado, né? Isso falando das creches públicas, né? Então, tem um acesso, às vezes, melhor do que essas famílias conseguiriam proporcionar, às vezes, dentro da própria casa. Isso é muito bom. Você falou um assunto realmente que eu não estava pensando sobre isso, mas eu percebo que tem algumas famílias que compram muita coisa, assim, muita bolachinha, muito salgadinho, muito, sabe? Muita coisinhas, assim, muito suquinho, que, por exemplo, a gente pode trocar pela água e tá tudo bem, né? Certo. E a gente percebe o quanto que essas pessoas, elas têm dificuldade de entender que comer bem é mais barato. Quando você pensa nesse sentido, de comer muito, de pegar muito bolachinha, chocolatinho e não sei o que, colocar na... E aí quando você vai olhar, eu mesmo, por exemplo, nas férias, a gente acaba comprando algumas bolachinhas para eles e tal, e eu acho que a nossa conta aumenta por conta disso. Porque quando eu vou lá e compro meus legumes, aí compro uma carne, né, compro a frutinha, eu acho que fica, às vezes, mais barato do que quando você vai lá e enche o carrinho de um monte de tranqueira. Né? Tem essa parte, sim, e tem a outra parte da sociedade, que é o que você está falando, que fica muito mais difícil de fazer a escolha, né? De você ir lá realmente ter um legume no prato, que a gente sabe que está caríssimo, né? Hoje a gente olha, meu Deus do céu, gente, por conta desse, pelo amor de Deus, morango do amor, tá as crianças queriam comer morango, sabe quanto tava? R$15 a bandejinha. Aí eu falei, meu Deus, como que a gente faz pra comprar? Então, realmente, né, a gente sabe quanto que é difícil mesmo, que as coisas são muito caras. Só que se você souber ali selecionar de uma forma, né, mais... Eu acho que a informação é a primeira coisa, né? O que você valoriza, o que você coloca como prioridade na hora de montar uma lista de compra para ir no mercado, né? E às vezes, realmente, não vai ter a possibilidade daquele produto naquele momento, mas é uma questão de prioridade, né? Sim. Que às vezes está tudo apertado, mas não deixa de ir os bolachinhas, os suquinhos, os negocinhos. Esse é o ponto, né? Sim. É caro, mas o processado que não faz bem não deixa de ir. Justamente. E é bem isso, a bebida açucarada que não vale nada, nutricionalmente falando, às vezes entra ali. Justamente. E a fruta não entra. Às vezes o valor daquilo, eu levo uma fruta, levo outra coisa. Concordo plenamente. Outro dia a escola ligou pra mim e falou assim, não, você não pode mandar mais um suco, porque você tá mandando, que aí eu coloco nas garrafinhas, eu coloco chazinho, né, porque eu tô achando que o Enzo tá com fome. Eu falei assim, então dê água pra ele. Não é fome, se for fome, pra quem vai tomar um suco? E aí, coitado, vai dar água. Então, assim, as pessoas têm muito essa coisa de que água, nossa, coitado, ele vai tomar água depois da comida, né? Isso não é legal. E, na verdade, a água, a gente sabe que é a maior fonte ali de hidratação que existe, né? Então, vamos incentivar mais as crianças a tomarem água, deixa as crianças levar água pra escola e tomar água. Então, já é uma coisinha que você tira ali do seu carrinho de compras. Eu acho que a família se envolver realmente, sabe? Entender, eu vou começar a cuidar dentro da minha casa, mas a minha criança não frequenta só a minha casa. Como que tá na escola? A escola tá, se é uma escola pública, como que tá a alimentação? Qual que é o cardápio da escola? A gente pega a creche, a gente entende que isso é bom. Sim. E aí parece que conforme vai progredindo a idade, a qualidade não se sustenta, vai diminuindo. Tendo muitas crianças maiores que eu pergunto, qual que foi o almoço na escola? Foi macarrão com salsicha. Assim, um processado, ultraprocessado, né? Sim. Então, ter uma pressão realmente
ali, né? Uma pressão no sentido de se envolver, uma pressão positiva, né? Positiva. Pressionar enquanto sociedade para uma qualidade maior, né? Acho ali como pais que têm a oportunidade, né, de colocar os filhos numa escola particular, é realmente ter esses olhos pro cardápio e falar, meu, o que estão servindo pro meu filho? Isso tá legal, porque você já não paga barato, né? Pela alimentação dele ali. E aí vê que, além de não pagar barato, eles estão comendo besteira. Mas eu acho que eu a acho gente até também quando tem que manda olhar. a lancheira, o que vocês Sim. cuidam mais? Como que é a lancheira dos coleguinhas? Às vezes o filho chega, mas na lancheira do colega Tem tal coisa Sim, e tal. sim. Isso volta direto para nós, né? Volta direto. Essa reclamação. Sim, mas eu acho que não só do particular, mas a gente como sociedade tem o direito de cobrar também a escola pública a dar uma alimentação de qualidade. Eu posso falar... Mas eu acho que na escola pública talvez tenha um cuidado um pouco maior com isso. Não, assim, Mas ó... ela falou. Pro... A mulher que trabalhou, acho que 2 meses numa creche, a comida das crianças é impecável. A creche Sim. é top, Não né? tem nada. Na verdade, aqui em São Bernardo, até o 5º ano é maravilhoso, porque é municipal. Só que passou do quinto ano, ano, pra frente, é ladeira abaixo, cachorro porque quente, é estadual, e aí é outro macarrão, tipo de... salsicha, isso aí. Na verdade, eu não sei agora, mas o contrato de São Bernardo seria que os alimentos fossem todos de produtores locais, e aí não poderia vir nada de processado. Tudo que fosse feito, bolo, essas coisas, teria que ser na escola, né? O suco teria que ser natural. Então, assim, perfeito. Não existe nenhuma escola particular que eu sei que tem uma alimentação assim. Então, é perfeita. Só que, infelizmente, a gente sabe que depois que vai para estadual, ela muda totalmente, que é o que você está dizendo, a salsichinha com o macarrão. Não se mantém. Sim. E é curioso, né? A gente até fala a importância da atividade física. Ela está no currículo escolar. Em algum momento parece que some. Sim. Que as crianças não fazem, e aí é um momento de aula livre, né? Que é daí eles sentam aula livre. E fica pega na o beira celular, da quadra conversando. fica conversando e acaba se perdendo. Eu acho que nós, como sociedade, temos o direito de, como nós somos os adultos, realmente mostrar a importância da atividade física, mostrar a importância da alimentação, até da saúde mental, de como... Porque eu também me preocupo muito da forma com que eu coloco a alimentação, a ideia de uma alimentação boa para as crianças. Então, é importante a gente mostrar o porquê. Olha, você está comendo isso por conta disso. Então, é importante você mostrar para a criança de uma forma carinhosa, com respeito, com calma. Eu sempre falo, não precisa... a criança não vai comer o prato inteiro. Tá tudo bem, você coloca no prato, ele vai comer ali o que ele precisa comer e tá tudo bem. Isso vai estimulando ele. Não precisa ele comer todos os legumes que estão no prato. Isso vai aos pouquinhos. Eu acho que é fugir do terrorismo alimentar. Isso. E criança é bem isso, não é? Isso você não pode comer porque você está de dieta, você está acima do peso. É uma maneira muito agressiva de lidar com uma criança. Então, não é falar dessa forma, é a família mudar esse hábito. Hoje a gente não vai... Hoje a gente não vai comer isso, vamos... em um momento futuro, um final de semana, a gente escolhe comer um negócio diferente, né? Porque... Não tem como a dieta ser 100% isenta dessas coisas. A gente não consegue. Sim. E a gente faz bastante combinado em casa. Acho que é isso que acontece bastante. Então, os combinados. Até pra gente, né? Então, assim, olha, não, aqui não vai ter hoje, mas, vamos comer tal dia. A gente sai pra comer fora. Ou então, a gente pede uma pizza, a gente come aqui. Então, tem, sim, esses momentos. Só que, quando você faz os combinados, acho que o combinado não sai caro. Quando você organiza e fala... Ele chega assim, na quarta-feira. Mas a gente não combinou que ia ser sábado? Então, sábado a gente vai comer. Olha, domingo você não vai na casa da sua avó, não vai ter tal coisa que ela já falou que vai ter, então vai ser esse dia que você vai comer. Então, quando você fala com antecedência, quando você explica e quando você mostra ali que tem uma rotina, as crianças aceitam, né? Eles são super adaptos às nossas propostas. Eu acho que buscar uma rotina mais ativa. Então, tudo bem a correria na semana, busca a criança de escola, puxado. Final de semana que eu tenho tempo livre, o que eu estou fazendo com meu filho? Uhum. Eu estou deixando ele em tela, ou a gente está fazendo passeio sedentário, que não estimula muito, ou eu estou indo para um parque, estou indo brincar ao ar livre, estou incentivando pular corda, jogar bola, andar de bicicleta. Tem espaços para isso. Eu sei que hoje em dia, com a questão... da mudança da estrutura da cidade, de violência, as crianças não brincam mais na rua. Mas um fim de semana que eu tenho tempo, eu estou estimulando isso, de ter uma vida mais ativa, né? Ou eu estou partindo para o que é mais cômodo, realmente. Sim, ficar sentado ali no sofá, né? Mas esse é justamente isso.
por mais que a gente hoje tenha bastante condomínio, mas todo condomínio ainda tem uma estrutura, né? Que oferece e deixa ali para os pais descerem, para as crianças descerem livremente. Mas esse ponto, realmente, final de semana, você conseguir pegar teus filhos e fora, assim, a parte saudável de que estimula a criança, né, a se movimentar, você tem um momento entre pai e filho, mãe e filho, né? De interação mesmo, né, né? com a família, né? Isso é muito importante. Né? Mas esse são pontos. Desse assunto assim de obesidade, a gente sabe que tem aquela parte de obesidade que realmente, tá ali, a pessoa tá comendo demais, mas a gente tem também aquela parte de estresse, de alguma... que a criança teve ali, de um distúrbio emocional que acaba estimulando, ou ela vê ali o alimento como a sua saída, né? Isso você acaba pegando bastante nos seus atendimentos? Sim, a questão de saúde mental hoje, ela sempre, eu diria que 100% dos casos anda junto, porque se ela não vem como uma causa para a criança eventualmente ter usado a comida como uma válvula de escape emocional mesmo, afetivo, de estresse. Às vezes a gente fala do bullying em cima do paciente que está acima do peso, mas às vezes o paciente desenvolve ali uma obesidade, às vezes o bullying vem antes e a comida vira um conforto. De abusos, né, tanto psicológicos como sexuais, a gente sabe também que acontece muito. Acontece. Então, assim, se a gente não tem um problema de saúde mental antes desencadeando, a gente com certeza tem depois, porque envolve uma questão de autoestima, de autoconfiança, né? Tem estudos hoje que mostram, inclusive, que pessoas com uma obesidade, uma obesidade, né? E ao longo da vida, até o salário profissional lá na frente tende a ser menor do que uma pessoa na mesma profissão, com peso adequado. Própria questão de autoestima, de comunicação, sociabilidade, né? A pessoa fica mais... Interessante você falar isso, que eu lembrei. Eu estou fazendo um programa, né, com mulheres de emagrecimento, e esse programa é online e tal. E aí teve uma que se destacou muito, ela conseguiu perder bastante peso, e ela falou assim, Adriana, para você ter uma noção, eu estava chegando, porque ela estava fazendo faculdade, aí ela falou assim, estava chegando no meu TCC, e eu estava super, sabe, insegura, achando que eu não ia bem, e com vergonha de aparecer lá na frente. Ela falou, eu emagreci, você não tem noção o quanto de confiança que eu ganhei, e o quanto que eu me senti bem, bonita e competente para ir lá na frente fazer. Então, assim, não envolve só o corpo, não envolve só, né, o que a gente acha que são as doenças físicas. Envolve muitas coisas, inclusive impacta na sua vida, na sua vida, né, profissional, financeira, relação conjugal. Então, assim, são muitas coisas que impactam por justamente, né, uma coisinha ali que se desencadeou, como você disse, na infância, às vezes, que vai trazer consequências graves para a vida toda e por vários pilares da vida, né? Eu acho que entra naquilo de quebrar o ciclo, né? Hoje, a gente nota também, eu noto em consultório pais que falam que tiveram uma infância que já eram acima do peso e aí hoje trazem o filho com essa preocupação, porque sentiram, né? E, gente, quem foi anos 80, anos 90, sabe que o bullying... Hoje se fala de bullying, na época nem era normal. Era só... Hoje não é, Júnior. Hoje tá hoje muito foi preso, viu, tranquilo. Mas os apelidos eram liberados, assim, não tinha... os adultos não existia riam, alguém na classe, na sala de aula que não tivesse apelido, né? Nossa, eu sofria, porque eu sou nordestina, né? E quando eu cheguei aqui, eu tinha um sotaque muito forte. Imagina quanto que eu não sofri de bullying, gente. Chegava em casa todo dia chorando, os meninos. Nossa, e aí tinha uns que até davam um chutinho na gente, assim, por conta disso. Então era horrível, de verdade. E aí tinha as palavras, né? Por exemplo, borracha era borrão. E aí, sabe, borrão? Como assim borrão? E aí todo mundo ri, imagina. Então, assim, sempre teve, né? O negócio do bullying foi sempre não, muito... mas é por essas, né, que a pessoa acaba chegando em casa e descontando, né? Porque daí tá tão triste e deseja ter aquele prazer, aquela recompensa de ter... E aí apela muitas vezes pro doce, né? Que o açúcar vai fazer... Dá aquele up, dá um up entra num imediato. ciclo vicioso, né? Porque aí você come, mas o problema basal você não mexeu.
Então, Sim, às vezes é isso, você tem que interferir No naquilo. problema, Você não resolveu, aí você só ficou mais gordo. Quando Justamente. passou aquela sensação de euforia pós-alimentar, né? Sim. Alimento rico em açúcar, gordura e sódio. Isso. Vai lá em cima, lá em depois cima. volta a tristeza. Depois volta a tristeza em dobro, com culpa ainda, Muito, porque comeu um Uma monte loucura. ainda. Eu tô falando bastante no consultório, Paloma, sobre a alimentação consciente. A gente perdeu muito, né? Nós lá em casa, a única refeição que faz todo mundo junto é o jantar, por exemplo. Então, tá todo mundo junto em casa. E a gente faz questão de sentar todo mundo na mesa e comer. Vai ser aquele momento que a gente conversa, as crianças chegam, contam a história da escola, a gente, né, conta a nossa história do trabalho ali, que aconteceu no dia. E eu acho que nós estamos perdendo muito essa coisa da conexão com a comida. E eu tô trazendo muito isso pro consultório para falar assim, gente, a gente tá perdendo o mais importante. Por quê? Você não tá ali plenamente consciente na hora da sua alimentação. Então você come muito rápido, acaba que você olha e fala, meu Deus, já acabou a comida, eu nem percebi. Você não sente o cheiro, você não sente o sabor da comida, você não tá agradecendo ali porque a coisa tá te nutrindo, tá te deixando saudável. Então, assim, é um momento tão importante, a gente tá perdendo muito. Então eu tô levando isso muito e eu sempre falo, né, gente, tudo que eu tô falando aqui, às vezes vai o pai, às vezes vai a mãe, às vezes, né, vai um paciente ali, e eu falo, tudo que eu tô falando aqui, leva pra sua casa, né, leva pra sua mãe, pro seu pai, pros seus filhos, porque isso aqui a gente tá perdendo muito, que é o momento de realmente comer a comida de verdade, o arroz e o feijão às vezes, né, e ali tá junto com a família, sentindo o cheiro, o sabor, e a gente tá perdendo. E automaticamente quando você perde isso, o seu corpo, ele não tem tempo de entender o que você está fazendo. Ou seja, você está comendo, que ele precisa absorver algumas coisas, que ele não precisa absorver algumas coisas, que o seu intestino precisa estar funcionando, o seu estômago e tal. Então, o seu corpo não tem esse tempo de entender o que você está fazendo. E aí acaba que realmente você comendo mais os alimentos muito palatáveis, que são o quê? Os mais doces, ou muito salgado, ou com muito sódio. Então, eu acho que você sente isso lá no consultório também? Crianças, na época de introdução alimentar, que chega muitas mães relatando, eu só consigo dar comida quando eu coloco a tela, o desenho. A criança, ela não está se alimentando. Você está enfiando a comida nela, goela Ela nem abaixo. sabe o que ela está fazendo. Ela não está tendo nem consciência de que ela está comendo. Não está sentindo direito o sabor, porque tem uma parte consciente de você degustar aquilo, né? Justamente. E aí é um prazer real mesmo, você desenvolver o paladar, a questão do gosto. E aí quando a gente fica alimentando essa criança com tela, ele nem sabe. perde isso. E você pode ter uma compulsão, porque vai comendo. Onde está a saciedade nesse momento? Né? E aí Não fala, sente, ai, né? doutora, mas se não tem a tela, ele dá uma colherada, ele quer correr, ele quer fazer outra coisa. Mas é assim. Sim, É tudo assim, é bem. normal. Se ele não quer comer naquela hora, e a gente também faz muito lá em casa, né? Não quer comer? Tá bom. Você não vai comer? Tá, então eu vou guardar seu prato aqui, que ele nem mexeu, tá ali. Vou guardar seu prato. Quando você quiser comer, você vai comer isso. E aí o que a gente percebe muito, né? Ai, não comeu. Então tá, então vai comer a bolachinha, vai tomar o leitinho com Nescau, né? Aí desvia, né? Sim. Você substitui. E a criança não vai sair nunca desse ciclo. Ou senão eu acho que é um problema, a gente fala muito em recompensa, né? Mas eu não sei se às vezes é a melhor coisa, porque às vezes a criança fala, eu quero tal chocolate. E aí a gente fala assim, olha, eu vou te dar se você comer tudo. É. Aí a impressão que dá é que o bom é o chocolate. Sim. Que a comida não é boa. A comida É um castigo pra você para você conseguir chegar no chocolate. no chocolate. Chocolate, é. Basicamente isso. E isso são coisas que a gente faz tão inconsciente, porque a gente ouviu nossa mãe falando, a nossa avó falando, que se você não para um pouquinho e pensa, peraí, caramba, o que eu tô fazendo, né? Deixa eu ver aqui como que eu posso organizar. Você acaba virando realmente de geração para geração. E você vai fazendo as mesmas coisas que a sua mãe fez, e aí vai repetindo. Então é importante também você parar e pensar o que você está fazendo, né? Será que tá certo isso daqui? Será que colocar uma mão um pouquinho na consciência e pensar? A gente erra, lógico, lá em casa, né? Sim. Mas a gente tá sempre, eu tô sempre conversando muito. Então, será? Igual agora nas férias, foi realmente diferente, porque você tá ali na rotina de escola, e eles estão em casa o tempo inteiro. Então, assim, lógico que eles comeram uma bolachinha, lógico que eles comeram Eles vão coisas. ficando maiores, né? Quando é adolescente, eu falo que deixa de ser criança, vira um dragão. Dragão, Dragão. E a justamente. gente tá, né? São 13, então um com 15, 11 e 9. E então vai ficando mais difícil de você conseguir driblar essas guloseimas, assim. Porque pede, vê, já tem conhecimento, então fica mais difícil, né? Acaba tendo que comprar uma coisa ou outra, porque... Sim, mas sempre com regrinhas, assim, mesmo nas férias, a gente sempre coloca, ó, nós compramos aqui, mas aí tem frutinha também, aí o almoço, a janta. O meu filho foi pra casa da minha mãe, o do meio, o Enzo, e ele ficou uns 3 dias lá. Aí eu voltei, aí eu fui lá e ela falou assim,
Adriana, o Enzo adora arroz, feijão, carne, eu fiz carne de panela. Ele não comeu. Você acredita que ele comeu pão hoje de manhã e à tarde ele comeu? Eu falei assim, mas quem que estava aqui? Não era a senhora? Então a senhora não poderia ter dado o pãozinho à tarde. Eu ia falar pra ele, Enzo, agora é hora do almoço. O pãozinho você comeu de manhã, agora você vai comer o almoço, que tá aqui, que eu fiz. A vovó fez, tá aqui o arroz, o feijão e tal. Então, assim, e eu falei isso pra ela, daí falei, mãe, e realmente é isso, a senhora que é adulta, a senhora tem que saber se impor, porque se eu não tô aqui, quem tá responsável por ele é a senhora. Então, assim, se a gente começa a colocar realmente a responsabilidade ali na gente, que somos os adultos, fica muito mais fácil. Não é que eles não vão comer, eles comeram, eles, né, quando eu tava lá pelo menos eu tentei organizar direitinho, mas eles comeram as bolachinhas, comeram os negocinhos, mas aí tá tudo bem, porque teve as outras coisas, a gente sabe que é um período ali curto. E eu acho que é estar consciente de que é um processo, né? Que a mudança não é uma mudança Radical de um dia pra radical e noite. que a gente consegue fazer 100% do tempo, o tempo todo, nunca vai sair. Porque senão também rola uma culpa muito grande. A gente errou, a gente percebe onde fez errado e... Não, tem dia que vai melhor, tem dia que não vai. O que os estudos mostram realmente de relevante é que os primeiros anos eles determinam muito o que vai ser dali para frente até a vida adulta. Então, quanto mais atenção, mais cuidado realmente a gente tem nos primeiros anos de vida, claro, o adolescente é a fase de rebeldia, de que ele vai bater de frente com a gente, de que o pai e mãe é careta. Ai, me deixa a 2 quadras da escola que eu não quero que me veja com meu pai e minha mãe me deixando em frente à escola. Coisas. Agora nem falam mais cringe, né? Mas eles começam a achar que a gente que a gente é estranho, que a gente já passou né? Então, tem isso, né? Ai, mas só pega no meu pé, deixa eu comer o que eu quiser. Isso passa. Isso é uma fase, também vai passar. Mas se a gente der a base ali adequada, né? Dar as orientações adequadas, com certeza no futuro... a alimentação ela vem mais fácil. É muito mais difícil quando chega um adulto com paladar infantil no consultório para orientação, né? Que eu imagino que você já pega ali a outra ponta, justamente. Né? O adulto com um problema crônico, eu não como isso, eu não como aquilo. Fica muito mais difícil de ajustar, né? E é que nem a senhora comentou, essa fase de falar, eu quero comer qualquer coisa, fica mais curta, né? Porque como você já tem uma base, aí talvez essa rebeldia alimentar fica um pouco menor, porque daí sabe que logo tem que mudar. Justamente, tanto que o Heitor, ele começou agora, porque ele está com 15, né? Ele pode frequentar a sala de musculação. Ele começou a fazer, então ele está se preocupando muito mais. Ele já, mãe, o que eu posso comer? E aí já passou em consulta, e nossa, eu preciso para ganhar massa muscular. E aí incluiu algumas coisinhas, está fazendo o lanchinho da tarde, o lanchinho da manhã, então ele já está se preocupando ali. Então, se nota que o ambiente que ele está, lógico que está levando ele para isso. Então, colocar realmente uma prática de atividade física, eu acho que é muito legal, que inclusive eu percebo que você... Não que você anula, mas você tira as crianças, os adolescentes, muito dessa coisa de, por exemplo, ir pro lado da droga, ir pro lado, né, do alcoolismo. Eu acho que você deixa ele muito naquele ambiente ali que você sabe que você tem que se alimentar melhor, tem que acordar cedo, né, senão você não rende ali na sua atividade física. Então, eu acho que esse ambiente também, que se você estimular desde cedo, eu acho que é muito bom para várias áreas também da vida, da disciplina. Então, eu acredito nisso. E tem até evidência de você já incluir a criança até no preparo das refeições, para a criança já, primeiro, né, se sentir ativa dentro do processo alimentar, né? Então, eu estou ajudando, é uma função importante para a família se alimentar. Então, colocar a criança nesse processo, né? Às vezes fala, vem aqui, vamos me ajudar a preparar o almoço de hoje. Isso desde pequeno, né? A gente acha, uma criança, 4, 5 anos, ele está lá no seu pé, ele quer participar. Então, estimule, né? Coloque ali para fazer junto, para a criança já ter essa relação com a alimentação também. E, claro, conforme vai crescendo... A partir de certos momentos, eles já começam a ter as escolhas próprias também. Então, a gente orientar, né, para que cada vez mais eles consigam fazer escolhas conscientes, né? Eu posso dizer por mim, né, quando eu era pequeno, e essa lembrança da infância vem até hoje, né? Então, eu gosto bastante de cozinhar. Então, eu vou fazer um arroz, vou fazer feijão. Então, aquele cheirinho do alho fritando ali junto com a cebola, tudo. Vem aquele cheirinho que eu gostava de quando era... Memória afetiva. Vem aquela memória afetiva e eu sinto o mesmo cheirinho e falo, nossa, que gostoso.
Então, a gente tenta passar isso para eles também, né? Eles ajudam bastante. Ele vai bastante para a cozinha com as crianças. Né, na hora da saladinha ali, eu deixo, como eu tô mais assim, deixa eu fazer, que não sei o quê, eu acabo não levando tanto, mas ele leva bastante as crianças para a cozinha. Sim, então, para preparar alguma coisa na Páscoa, ele foi lá, levou cada um para fazer um ovinho lá para cada um. Então, ele gosta de fazer bastante coisinhas, ele sempre leva para a cozinha. O Heitor, por exemplo, tá com 15, e ele falou assim: ai, mãe, eu tenho um sonho de morar fora, morar sozinho um dia. Eu falei: tá, então você tem um sonho de morar sozinho, vamos começar a ter responsabilidade para você começar a fazer suas coisas, porque como você vai morar sozinho se você não sabe fazer, né, as coisas? Então, hoje ele lava o banheiro dele, hoje ele vai para a cozinha, ele sabe fazer um arroz, né, sabe? Esses dias mesmo, eu estava em reunião, eu falei, bicho, eu não vou conseguir fazer o arroz pra gente ir almoçar. Já vai fazendo aí para mim. Olha, eu tô dando Tranquilo. todas essas orientações, mas eu fui ao contrário, né? E hoje a gente vê como é mais difícil, né? Mas eu lembro, eu fui morar fora na faculdade, eu não sabia nem, sei lá, fritar um ovo, não fazia nada. Então, o Você choque sofreu, é maior. né? Você sofreu. Sofre? E é nesse momento que a gente acaba optando por comer besteira, né? Sim, mas minha mãe foi ótima, tá, gente? Não, mas a partir do momento que você Maravilhosa. estava sozinha, né? Justamente. E a gente tem essa coisa da proteção mesmo. Eu percebo que às vezes eu coloco ele pra fazer, por exemplo, o Heitor, agora ele tá lavando o banheiro, ele fica assim, meu Deus do céu, será que eu tô fazendo certo, deixando o menino lavar banheiro? E aí, mesmo assim, você tem aquela coisa da culpa, né? De falar assim, nossa, será que eu tô fazendo certo? E não sei o quê. Eu sinto que talvez os meus pais, talvez não, foi isso, eles incentivaram muito os estudos e tal, Sim. porque a sobrecarga do trabalho doméstico Sim. é muito É grande. muito grande. Então, minha mãe falava, não, o negócio é estudar e tal, então sempre incentivou, olha, sua obrigação é estudar. Né? Era a grande percepção que ela tinha na época e foi Sim. sensacional. Né? Hoje a gente já tem Outras coisas. outros pontos, né, a serem Outros pontos a trabalhados. colocar. Então, a tendência é a gente sempre melhorando na geração seguinte, eu acho, né? A gente fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, né? Então, é isso. É a escolha alimentar no mercado, o que eu vou escolher fazer no meu tempo livre, fazer uma caminhada. Tirar um pouquinho mais das telas, como você mesmo disse. Eu tenho uma outra questão. A gente, assim, para quem tem a possibilidade, né, de ter um convênio, de passar no hospital particular, sabe que consegue ali, né, na rede privada, toda a assistência que tem a necessidade. Hoje, como que está no SUS para quem tem essa necessidade, né? Tá com obesidade, o filho está obeso. Qual toda a estrutura hoje que o SUS está oferecendo? Tá de boa qualidade? Como? O que a gente sabe é que pode melhorar muito, né? Eu acho que em termos de acesso, né? Hoje, você pega casos assim de uma obesidade mais extrema, e foi até o que a gente falou, o profissional saber identificar, ter esse incentivar, passou numa consulta de rotina. Às vezes não é a queixa do paciente, né? Não é a queixa da criança, criança gordinha, criança cheinha, criança fortinha. Mas já levantar isso, né? Então, esse cuidado, ele tem que começar na atenção básica, né? O que eu noto, principalmente dentro da área de pediatria, é feito um acompanhamento bacana dentro dos primeiros 2 anos. E aí parece que depois que passa esses 2 anos da criança, é só se tiver alguma queixa que eu vou agendar uma consulta, que eu vou fazer algo. Você consegue ter acesso a especialista, mas demora um tempo, né? Hoje... que varia tempo de espera aí, mas às vezes menos de 3 meses é muito difícil você conseguir agendar. A gente tem relatos, às vezes, de pacientes 6 meses, às vezes 1 ano para conseguir consulta com um especialista. Né? Então, nesse sentido, o médico generalista, né, que atende primeiro, o pediatra, o médico da família, ele já precisa ter um conhecimento mínimo para não deixar as coisas irem piorando, porque às vezes nesse tempo de espera, até chegar um especialista, muitas vezes encaminha para quem? Para o endócrino. Vai passar com o endócrino, aí o endócrino avalia, aí ele vai encaminhar para o nutricionista, aí até conseguir uma vaga. Então, se a gente só fica jogando pro próximo colega... que você pode dar algumas... Por mais que não seja assim, eu não vou conseguir fazer a intervenção completa, mas o que eu consigo orientar hoje... Umas coisas. Tentar lapidar ao máximo ali, né? Tentar lapidar ao máximo. Eu acho que tem uma estrutura mínima para conseguir isso hoje dentro da rede básica, mas talvez falte... essa atenção, esse cuidado na hora do atendimento, né? Que às vezes a gente vai, qual que é a sua queixa?
Mas eu não quero só ver a queixa, eu quero ver todo. o paciente, eu quero ver como que ele tá, Sim. quais as necessidades, além do que ele me traz, né? O olhar do profissional, E né? aí acho que acaba mesclando demanda também com a quantidade que assim que é oferecida, né? Tem Sim. muita gente para pouco profissional ainda, né? Sim, muita gente para pouco profissional. Hoje você pega, claro, né, o médico da família, ele é o principal profissional que hoje está na rede básica, né? Mas muitas vezes o pediatra, ele tem um olhar mais direcionado. Então, às vezes, até ele encaminha, às vezes, para um pediatra, falta, às vezes, essa orientação, vou fazer o atendimento, coisa básica, eu vou pôr numa curva de crescimento, comparar peso com altura, IMC, que são dados básicos, e às vezes isso não é visto com mais atenção. Negligenciado por conta também, às vezes, da demanda, isso que A você está demanda, falando. correria. Sim, correria, mas aí se tem aquele profissional com olhar, né? E aí acaba dando ali algumas dicas para os pais que às vezes pode mudar, né? A trajetória ali daquela criança. Às vezes, a gente fala, às vezes é um toque Sim. que Muito. pode mudar tudo, né? Justamente. Eu acho que você pega bastante pais assim que estão dispostos, né, a mudar. Então realmente falta você ter alguém que oriente de forma correta, de forma clara, simples, né, dizendo que sim, o simples vai funcionar, faça dessa forma, porque justamente, né, o que a gente já comentou no passado, pensa que é aquela dieta que eu vou ter que a criança não vai poder comprar comer, né? açúcar X, vou ter que comprar o sal que vem do Himalaia, vou ter que comprar, né? Pensa que é essa... E não, o simples ali O já simples vai... funciona. Sim, justamente, funciona. E a gente está se encaminhando para o final, doutora Paloma. Que papo mais gostoso. Para mim foi enriquecedor, pode ter certeza que eu peguei várias diquinhas aqui que você deu. Eu acho que a gente está precisando muito falar sobre esse assunto, até porque é o futuro da nossa geração, do nosso país, né? E eu acho que quanto mais profissionais tiver com esse olhar que você tem, com o meu olhar, né? De olhar mais a fundo o seu paciente, de olhar realmente o que ele está necessitando, eu acho que a gente vai ter uma sociedade muito melhor, as crianças vão crescer adultos muito melhores, né? Se eles tiverem realmente essa visão mesmo do que é alimentação, do que é uma qualidade de vida, e os pais ali envolvidos, mesmo com o trabalho, que a gente sabe que tem rotina, e eu gosto de falar muito assim, que não é desculpa, porque dá para incluir ali, né, 30 minutinhos. Eu vejo, pessoas passando horas nas redes sociais e às vezes fala que não tem tempinho para fazer ali, né, um legume refogado. Então, assim, às vezes é prioridade. Talvez você não esteja dando a prioridade. E eu e você, os profissionais da saúde, tá aqui para lembrar essas pessoas, os pais, né, e os responsáveis por essas crianças, que realmente é a prioridade. Será que você está dando a prioridade realmente que essa criança precisa, né? E se a gente realmente continuar nesse caminho, acho que a gente vai mudar a vida de muitas pessoas. Com certeza já mudou a vida de bastante gente. Então, eu gostaria muito de te agradecer por você vir aqui hoje. E eu gostaria que você deixasse um conselho, um recado para os pais sobre as crianças. O que você pode falar para eles agora, nesse finalzinho? Primeiro, eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui falar, né? É um assunto que cada vez mais eu acho que ele vai estar mais presente dentro das casas das pessoas, né? E o principal conselho que eu posso dar hoje para os pais, né, é observar realmente isso, como eu posso ser melhor para o meu filho, né? Porque começa com um exemplo, né? O que eu posso melhorar? A gente, eu já tento fazer tudo certo, mas é sempre ter essa visão, o que eu posso fazer de melhor hoje, né? Às vezes o que eu posso fazer de melhor hoje talvez não seja o ideal, mas eu vou me esforçar. Talvez hoje o meu melhor seja que eu vou conseguir dar uma fruta no dia que a criança não come. Amanhã eu vou tentar fazer um pouquinho além disso. Então acho que é tentar fazer o melhor hoje, não deixar para amanhã, né? A mudança tem que começar agora, né? O momento que a gente tem é agora. Então, detalhes pequenos. Hoje vamos tentar comer sem a tela, vou tentar tirar a tela. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas você deu o primeiro passo. Então, eu acho que é importante isso, ter a iniciativa, começar a observar aquilo que a gente precisa melhorar e não ter medo de errar, né? Hoje eu errei em tanta coisa, mas eu consegui acertar em outras coisas, em outro tanto de coisas, né? Então, cada dia se propor, às vezes, uma mudança pequena, sim,
mas que isso com certeza vai dar um impacto ali a longo prazo. Mas não, eu acho que essa frase foi a melhor. Né? Talvez o fazer o melhor hoje talvez não seja o ideal. Sim. Mas é o melhor do que já foi feito ontem. Então, doutora, agradeço realmente, foi um prazer. Espero que tenhamos mais oportunidades da gente discutir, né, esse tema. E fica aqui o nosso agradecimento também a todos que nos escutaram, que nos assistiram. Sim. Fica o convite. Deixa eu só mandar um abraço pro meu marido, Por senão ele vai favor. ficar chateado. Rodrigo, verdade. O corintiano. Corintiano. Opa, muito bom. Incentivou que... Isso! O Rodrigo e a Paloma são meus pacientes lá da clínica. Eu adoro eles. Eles têm uns 4 meses, se vocês estão lá nessa caminhada, talvez? Eu acho que uns 5 meses. Uns 5 já, meses. mais ou menos, E eles são incríveis, assim, maravilhosos. Pacientes que estão evoluindo muito. E uns fofinhos. Adoro. O Rodrigo eu não conheço, mas já gostei. Só por ser corintiano, já ganhou ponto. Corintiana. Gente, mas o papo tá acabando. Tá ótimo aqui o papo. A gente vai conversar mais um pouquinho aqui nos bastidores. Mas eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui com a gente. E que vocês realmente peguem essas dicas. Não importa que vocês tenham ou não filhos, mas vocês têm um sobrinho, vocês têm um vizinho, vocês têm um amigo, né, que tem um filho pequeno. E essas informações, essas dicas que a doutora veio dar aqui para vocês são valiosas para que essas crianças tenham um futuro com saúde, né, com autoestima, com a saúde emocional boa. Então, isso aqui é pra vida, tá? Então, eu agradeço muito vocês. Por favor, nos sigam lá no Instagram, dá um like lá no YouTube, né? Isso. É like, eu não sei como que é pra seguir. Como que é, Ju? Que fala? Likes, é like? isso. É isso. Dá um like, se inscreve Se no inscreve canal. no canal, isso, esqueci. Tá. Ative o sininho, isso mesmo. Comentem. Tem o Spotify também, pra vocês Deixa comentarem. as perguntas, que daí numa próxima oportunidade a gente Isso, a Paloma. faça as perguntas Inclusive a pra gente Paloma. pode deixar o seu Instagram, Paloma, o seu Pode, contato. pode deixar. A gente vai deixar o contato da doutora Paloma, que vocês podem fazer questionamentos, pra gente enche o saco dela lá. Mentira, que ela trabalha bastante. Mas vocês podem também entrar lá na página dela pra ver, a gente vai deixar aqui, tá bom? Então é isso. Um beijo a todos e até mais.